todos, a todas. É um prazer ter vocês aqui, fazendo algumas reflexões, porque aqui ninguém é especialista, né? Todo mundo estuda um tema e tenta passar o que entendeu, né? Então, eu vou tentar abordar esse tema. O título é meio ousado, eu reconheço, né? Ativando o seu poder mental, fica todo mundo, é agora, né? Que eu vou descobrir, né? Como ativar esse poder mental. Mas a gente vai, assim, hoje abordar uma linha dessa ativação, né? A gente tem N maneiras de fazer isso, né? Mas a gente vai numa linha e aos poucos a gente vai entendendo qual é essa linha que eu quero abordar. Mas essa frase já traz assim, um grande resumo, né, que está aqui no início, né? Quando a gente fala assim, no que diz respeito a todos os atos de iniciativa e criação, então tudo que a gente estiver falando de criação e iniciativa, há uma verdade elementar. Assim que a pessoa se engaja definitivamente, a providência também entra em ação. Então nós vamos falar, talvez o resumo dessa palestra, já começando de trás para frente, que a gente vai falar de engajamento, vontade, né? Força de vontade, e vamos falar da providência entrando em ação, né? Então são essas duas questões dessa ativação de todo o processo criativo, expansivo, de amor, de resignação, de tudo que a gente puder pensar, né? De criador, a gente vai passar por essa reflexão desse processo. Tem que vir para cá para ficar na frente. E aí eu começo com uma pergunta para todos nós, para a gente fazer essa reflexão, né? Deus nos criou à imagem e semelhança dele, mas por que alguns sofrem mais? Quer dizer isso? Fomos criados à imagem e semelhança do Criador, enquanto a gente tem tanto sofrimento ainda, né? Tantas questões, né? Tantos defeitos que a gente se vê, né? Em nós mesmos. O que essa frase está querendo dizer? E aí eu ia perguntar assim, só para estimular a nossa reflexão, o que é Deus para cada um? Assim, dá uma característica de Deus para vocês. Falem Deus. O que vocês pensam de Deus? O que é Deus? Quem tiver à vontade pode falar. Vou começar. Para mim, Deus é amor. Um adjetivo. Origem. O que mais, gente? Energia. Tudo. O que Isso. mais? É tudo, Aí Por isso que vale qualquer. Aí, assim, a gente, no Espiritismo, né, Deus é onipotente, onipresente, né, causa primeira de todas as coisas, né, então Deus é muita coisa, né, e por que a gente, né, não se visualiza, né, nele? E aí eu pergunto, vocês já visualizaram alguém que vocês entendem que é imagem e semelhança de Deus? Tem alguém, algo ou alguém que vocês falam, beleza, tá aqui nessa... Deus criou alguém à imagem e semelhança. Tem? Vem alguém na cabeça de vocês? Só Jesus que teve a dinâmica do Pai, mas o restante não... Então, aí a gente tem, né, na codificação espírita, na questão 625, que perguntam, né, eu sempre esqueço da pergunta, eu botei aqui, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, Kardec estava inculcado com essa frase. Bem, né, assim, Deus, a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, qual é esse modelo? Tem um modelo para a gente seguir? Seria, né? E aí a resposta vem, Jesus é o modelo, né, que foi trazido, né? Então, Jesus seria este Espírito que respira esse ar, essa consciência divina, né? Então ele nos trouxe um modelo, né, de imagem e semelhança. Então assim, a gente tem um guia, né? De fato, quando a gente não consegue ainda entender Deus, mas a gente consegue ver alguém que é modelo dessa semelhança, né? Então a gente tem um norte, né? Mas é só para acrescentar, a figura de Maria
ela é uma figura, na minha concepção, eu acho mais uma figura, uma imagem e semelhança de Deus. E assim, se a gente... Amorosa, piedosa, quieta, serviço. Então, assim, Deus mais. Agora, todo mundo que está a serviço do amor, você mesmo, quando você tem a sua expansão de criatividade, de gentileza, de doação, por qualquer que seja, você não está sendo a imagem e semelhança de Deus naquele segundo, naquela ação? De fato. Né? Então, assim, por isso que a gente diz, quando ele fala nos criou a imagem e semelhança, a gente tem dentro de nós esse potencial inteiro. Só que por que alguns acessaram, Cristo acessou o seu poder mental e nós acessamos talvez, né, num bom dia verdadeiramente amoroso, então a gente expressa Deus, sim. A gente também não pode se colocar assim, né, de não, quem sou eu, né? Nós somos, nós não desenvolvemos ainda. Essa é a minha interpretação e cada um vai ter a sua, né? A minha interpretação é que isso é mais pura verdade, né? Só que a gente não conseguiu ainda acessar, ativar esse Deus que está em nós, que Jesus conseguiu acessar como modelo até agora de, né, ser que mais conseguiu acessar essa potencialidade. A gente chega lá, mas a gente tem isso dentro de nós. E aí, a gente chegou a essa conclusão, né? Estamos chegando a essa conclusão juntos, que o poder do Espírito está dentro de cada um de nós. A questão é como podemos desenvolvê-lo. E aí a gente entra num campo, né? Para os ocidentais, via de regra, nós ocidentais, a gente conhece Deus pela atividade. Né? O que a gente quer dizer isso? Né? Que a gente, o próprio Espiritismo, a gente leu aqui uma passagem agora, né? Fora da caridade não há salvação. Né? Então, para nós ocidentais, a gente sempre busca Deus, como sei, estou generalizando, tá? Mas a gente busca Deus, via de regra, pela atividade, pela ação, pelo tentar entender, pelo intelecto, né? Então a gente tenta Deus por uma boa ação por alguém, a gente tenta conhecer Deus observando a harmonia do universo, entendendo que existe uma lei de causa e efeito, entendendo que Deus é a causa suprema. Então, para os ocidentais, a gente aprendeu a conhecer Deus assim, né? Mas existe uma outra forma, que é essa forma de atingimento do poder mental que eu queria explorar um pouco essa noite aqui. Porque essa forma da atividade é a maravilhosa, né? Por exemplo, o que eu posso dizer assim, a gente só pode dizer o que conhece, né? Talvez a maneira que eu consegui me aproximar de Deus até hoje foi pela atividade, né? Então, os poucos trabalhos sociais que eu desenvolvi, que eu participei, né? Eu sempre comentei assim, que quando eu estava no trabalho de assistência, parecia que tinha uma força comigo, assim, sabe? Que eu falava, estou sentindo Deus, estou sentindo uma energia, né? Então foram os poucos momentos que eu realmente posso dizer, né? Sentir Deus. Ah, você já sentiu Deus meditando, já sentiu êxtase, já sentiu... Não consigo ainda, né? Mas é desse não consigo que eu queria explorar essa noite. Porque os orientais, eles trazem esse lado. Você não pode entender Deus, você pode sentir Deus. E aí, esse que é o ponto, né? A gente sabe que a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente sabe que a gente tem expressões de Deus dentro de nós, mas como que a gente pode ativar isso? E aí eu vou pedir ajuda, quando eu falo de orientais, hoje eu vou pedir ajuda do Yogananda. O Yogananda foi esse cidadão, né, esse yogi, que trouxe um pouco dessa cultura da yoga, dos hindus, né? Trouxe essa cultura para o ocidente, tentou traduzir, olha, povo ocidental, vocês estão precisando de mais, vocês estão precisando daquele lado lá, do recolhimento. Vocês têm um lado lindo de atividade. Então, era um cidadão que, antes de tudo, né, amava Jesus e compreendia Jesus mais do que nós, né? Entendia essa força crística, né? E aí ele tem vários livros. Hoje eu estou, né, me inspirando nas orientações do Yogananda desse livro, que ele é um compêndio, né, de palestras, e que nesse bloco ele fala um pouco dessa necessidade, né, dessa busca por Deus, que sempre foi a tônica da vida dele. Yogananda, o primeiro livro dele, que ele conta a vida dele, ele adolescente, fugindo de casa para tentar achar um guru,
para tentar entender Deus, para entender o que é esse negócio do infinito. Então a busca dele sempre foi essa, né? E aí ele chega e fala, gente, eu conheci Deus, né? Eu senti Deus, ele narra o que é o êxtase, como que é se sentir com Deus. E aí ele fala, né? Todos vocês podem acessar isso. Então esse é o convite do Yogananda. E aí ele fala, né? Ele começa a ativar o poder mental, quando ele fala desse poder mental divino, e ele fala, em tudo que se deseja realizar está a força de vontade, né? Então, o que ele fala é que às vezes a nossa vontade fica meio castigada, né? Pelas dificuldades, pelas dores, né? E aí ele fala que não é o que aconteceu no passado que determinará quem você se torna, né? São suas decisões sobre o que você vai focalizar e o que as coisas significam para você. E aí ele tem esse título, eu achei muito interessante, né? Eu nunca tinha visualizado assim. Ele chama a oração como uma ordem da alma. Ele fala assim, não vem pedir para Deus como um mendigo. Você não é um mendigo, você não é um pedinte perante a Deus. Você é Ele, você faz parte dele. Ele é seu pai, ele é seu criador. Então ele chama, que para a gente é uma maneira dura, né? De se dirigir a Deus. Mas ele chama a oração como uma ordem da alma, no sentido de que você, conectado com Deus na sua oração, você é filho dele. Né? Então você conversa com ele diferente, você não conversa com ele, sabe? Como, né, me acolha. Fala, Deus, eu tô aqui, né? Eu sou seu filho, eu sou sua imagem e semelhança. É outra conversa, é a atitude de um filho com o pai, né? Ou uma filha com a mãe. E não uma conversa de, sabe, você lá e cá. Nós somos um, eu sou sua imagem e semelhança. Então ele começa primeiro, assim, a gente tem que se conectar a Deus com essa característica. Nós não somos mendigos, nós somos filhos, né, dele. E aí ele fala, né, qual o segredo dessa conversa com Deus? Seria essa, né, quando conversar com ele, essa consciência, sua oração terá ao mesmo tempo poder e sabedoria. E aí a gente vai desenvolvendo um pouco isso. E aí a gente vai falar da vontade, né? Aí essa frase é do Yogananda, né? É a força de vontade que o torna divino. Então, se a gente puder falar assim, como é que é ativo esse poder mental, né? É a sua força de vontade, é você. Você com a vontade que vai ativar essa imagem e semelhança de Deus. E aí ele pergunta, aí tem essa passagem, né, do Evangelho. Todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus falou assim, você não tem que ter vontade? É para você fazer a vontade de Deus, não a sua? Então, que história é essa que é para você exercer a sua vontade? É para ser a sua ou a de Deus, né? E aí ele fala que exercer a vontade é uma coisa nossa mesmo. Deus deu isso pra gente. Nós somos co-criadores, nós criamos coisas maravilhosas, né? Dentro desse universo. Então essa é a beleza, Deus quer que a gente seja criador, criativo, amoroso, expansivo, com a nossa vontade, né? Então, só que vontade é essa que a gente vai ter? E aí que vem a tua vontade. Jesus vivia Deus, né? Kardec fala que era uma alma divinizada, né? No sentido que Jesus já tinha essa conexão. Os desejos de Jesus não eram mais os desejos materiais, né? Do prazer. Então, Jesus já tinha, na sua oração, na sua vontade, uma vontade conectada com a vontade do Criador. Então, por isso que ele fala, uma oração correta, quando for persistente, será vontade. Por quê? É como se, por que a minha prece não é atendida? Eu rezo, não acontece nada, né? Primeiro, talvez você esteja pedindo como um mendigo, né? E não como... Segundo, essa sua vontade não é persistente, essa sua... Sabe, nem você quer isso direito. Você pede para Deus, mas nem você tem persistência naquilo que você está pedindo, né? E uma reflexão sobre que vontade é essa? Será que não é a vontade do desejo? E aí, quando eu estava refletindo, eu e o Yogananda, me veio que uma vez a gente fez uma palestra sobre esse livro e sobre esse tema. E essa é a frase de abertura desse livro, Pensamento e Vida, de Emmanuel, né? E aí, e essa frase sempre a gente para e fica refletindo, dá para refletir quase uma hora sobre ela. Mas lembrando, né, esse livro era um livro que
Emmanuel trouxe como uma cartilha básica de bem viver a vida, né? Era um curso com algumas orientações para como ter uma vida bacana, né? E aí na abertura do livro tem essa frase, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. E aí eu vou grifar a parte que tem conexão com o dia de hoje, né? Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, assim, tentando trabalhar, né? Por enquanto, esse livro mostra, né, como o nosso pensamento é matéria, como o nosso pensamento da vida, como o nosso pensamento é algo relevante, né? E aí ele fala, o pensamento cria a vida que a gente procura. Então, por enquanto, a gente está pensando a vida que a gente procura, que a gente deseja, os nossos padrões, os nossos comportamentos que a gente criou, né? Até que identifiquemos um dia no curso dos milênios. Então, também a gente não precisa se culpar tanto, né, de ainda não estar identificado com o pensamento divino, mas ele fala, até que um dia a gente vai passar a se identificar com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, isso é muito legal e casa 100% com o que o Yogananda estava trazendo, é que a gente tem que buscar mais e mais, né, no nosso processo de desenvolvimento do nosso pensamento, e o pensamento é o que vai criar a nossa vida, né, vai modelar o que a gente vive, né, a gente cada vez mais tem que buscar essa conexão com a sabedoria infinita e com o infinito amor do divino, né? E aí que vem, e aí, como, né? Como que a gente faz essa conexão? E aí ainda, no livro do Emmanuel, né? E aí ele fala, o convite dele, né, é conectar o seu pensamento com o pensamento de Deus. Nossa vida reflete amor quando nos aproximamos de Deus. E aí, voltando aqui para o Livro dos Espíritos, né, ele fala o seguinte, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dele se afasta. Que a gente fez lá no começo uma pergunta, mas por que uns sofrem e outros não? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E aí o Livro dos Espíritos é bem nessa linha pum, né? Ele fala, a única forma de ser feliz é essa lei de Deus, né? Essa lei diz o que você deve fazer ou deixar de fazer. Você só é infeliz quando você se afasta dessa lei, né? Então, beleza, eu estou sofrendo, de alguma maneira eu tenho um afastamento em relação a essa lei. Aí ele pergunta, e onde está escrito essa lei de Deus? Na consciência, né? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, mais uma vez, quando ele fala, você é a imagem e semelhança de Deus, onde é que está? Está na consciência, está em você. E aí que vem os orientais e falam, vamos acessar essa caixa preta, vamos sentir mais, vamos se conectar mais, né? Esse é o chamado. Aí lembrando, né? Se a gente fosse pensar a mente, Emmanuel fala, nossa mente tem alguns departamentos, uma forma bem, bem simples, né, de pensar o que é a mente humana, né? Então a gente tem o departamento dos desejos, temos o departamento da inteligência, tem um departamento bacana aí da imaginação, tem aquele departamento da memória, né, que é útil para alguns objetivos e também nos atrapalha para outros. E quem que governa esse organograma dessa empresa, né? Quem que governa esse departamento? E aí ele fala, né? A gerência do grande escritório, o gabinete da vontade. Então, Yogananda fala, ative seu poder mental trabalhando a sua vontade. Emmanuel vem com a mesma linha, né? Quem governa a sua mente é a sua vontade, é você. Então, a importância da gente ir refletindo. E aí eu vou trazendo agora, assim, nós fomos desenvolvendo, né, esse entendimento que a gente ativa o nosso poder mental por meio da vontade e nos conectando a essa força divina que está em nós, né? Então vamos agora indo para esse caminho de pensar assim, de forma um pouco mais prática, como que a gente acessa isso, né?
Então eu vou trazendo essas orientações mais focadas no Yogananda agora. Então ele fala o seguinte: é preciso acreditar na possibilidade do que se pede. Quando o eu não posso desaparece da sua mente, poderes divinos vêm a você. Então ele está quebrando aqueles padrões que a gente vai, ao longo dos milênios, assimilando em nós, né? E aí ele fala: quando exercer ininterruptamente essa vontade, por meio dos seus pensamentos e atividades, aquilo que desejar deverá acontecer. E a tomada de decisão, como qualquer outra técnica que você queira aperfeiçoar, melhora na medida em que pratica com mais frequência. São as nossas decisões e não as condições que mudam o nosso destino. Então ele está dizendo assim, essa frase é muito interessante, né? Ele fala assim: começa a praticar decisões, né? Como que você exercita a vontade, né? Vamos pensar a vontade sendo um músculo, né? Então, como é que você exercita a vontade? É tomando decisão. Olha, eu não quero mais beber. Então para. Então começa. Põe esse plano, ó, você vai ficar, né, um mês sem beber. Ponto. Exercita a sua vontade e faz coisas mais curtas. Vou ficar só até essa semana sem beber, né? Tô dando um exemplo assim. Mas ele fala, comece a decisão exercitando a tomada de decisão. Então, se você quer uma direção, primeiro, esteja convicto dessa direção. Ó, eu quero tal coisa, né? Eu quero isso. Tendo convicção, começa a tomar decisões e atitudes para você chegar lá. E aí que ele fala que está a chave mágica dessa conexão divina. Que a partir do momento que você começa a tomar decisões persistentes, né, que seria essa, aos poucos isso ciente dessa conexão divina, porque se você estiver numa direção inspiradora, criativa, você está junto. Você está no fluxo, né? Você está na lei. E aí você começa a se surpreender que as coisas começam do nada a acontecer. Mas você começou a mover a máquina de fato, né, dessa vontade, dessa viabilização, né? E aí ele fala uma coisa que é fato para nós, né? A maioria das pessoas tem preguiça mental e física. Então, é diferente estar interessado do que estar empenhado. Então, a pessoa fala, eu quero muito tal coisa. Mas e aí? Qual é o seu empenho em relação a essa coisa, né? A gente tem uma preguiça mental e depois a gente fala, né, porque sofro. Mas quão empenhado, né, a gente está nessa direção? E aí ele cutuca assim, queremos orar, mas vamos dormir. Quantas vezes a pessoa começa a fazer uma oração à noite e dorme? Quando eu falo as pessoas, só posso falar de mim, né? Então, assim, que fraqueza é essa de vontade? Você quer conversar com o pai, com o Criador, e você dorme antes de rezar. Então, qual é a prioridade que Deus tem na sua vida, né? Então, assim, sejamos realistas, né? Você ainda não conseguiu, a sua vontade ainda não é uma vontade firme. Então, ele fala, vamos cauterizar esse não posso, né? Então, se você quer uma coisa, você pode. Tenha mais, né, fé em você mesmo, né? Se você quer, você pode. Você é a imagem e semelhança dele, por que não? E aí ele vai dando algumas dicas que talvez para a gente possa ser natural, mas é pura verdade, né? Auxiliando a vontade. Como é que você auxilia a ter essa vontade na direção que você quer, né? Buscando boas companhias, sua vontade fica enriquecida ou enfraquecida por essas companhias, né? Então, sozinho é difícil. Se você quer desenvolver o divino, rodeie-se de companhias espirituais. Se você for, eu quero sentir Deus, eu quero estar mais próximo, então você tem que estar no meio de pessoas que estão com essa busca, porque te auxilia, né, nesse desenvolvimento coletivo, né? Se você quer ser artista, então conviva com artistas, com pessoas que estão nesse meio, porque se você não tiver, fica mais difícil você sozinho. Então, assim, eu tenho uma vontade, poxa, então, né, busque companhias que estão associadas, né? E aí vai ser fácil, assim, se eles podem, eu também posso. Se aquele cara é artista, eu também vou ser artista. Se aquele cara é surfista, eu também vou ser surfista. Estou num ambiente que eu quero, que eu desejo, né? Então, é uma das formas. E aí ele fala, exercite a vontade primeiro com algo pequeno, que você se achava incapaz de fazer, né? Então, começa aí cada vez mais, assim, dando um passo a mais, né? Na vontade. Que aí, rapidinho, a gente começa a ir materializar.
E aí entra naquele lado que eu falei, na atividade ou na experienciação, né? Então o convite é o do experienciar, né? O intelecto não basta, tem que experimentar. A gente, o ocidental, tem essa naturalidade em buscar o intelecto mais, né? E talvez esse sentir não seja muito a nossa cultura. E o convite, eu acho, né, acho que a tônica de várias das nossas palestras e nossos debates aqui no NESA é que cada vez mais a gente sente que o momento é outro, né? Que o momento agora é esse mesmo, da gente encarar a gente mesmo, sentir, né, estar em conexão com nós mesmos. E aí, que esteja bem claro, né? Você não será salvo por frequentar um local religioso, né? Sua mente pode ficar satisfeita, mas a sua consciência não. Nenhuma quantidade de religião formal pode salvá-lo. Então, a gente nunca viu aqui, né, no NESA dizendo que o Espiritismo é a salvação, ou que essa casa, né? O que a gente sabe é que a gente está formando essa egrégora de pessoas, né, que vem aqui para refletir por si mesmas, né, refletir na sua vida e, né, tentar a partir dessas reflexões, talvez amanhã a gente possa tomar uma decisão e depois a próxima, e a cada semana a gente vai se fortalecendo, né, mas a gente não tem nenhuma presunção, né, de que esse conhecimento vai nos salvar. Então, Yogananda fala, sua consciência precisa estar satisfeita com a resposta das suas orações. Então a gente reza, mas a gente está satisfeito com o resultado que a gente tem do nosso rezar, né? E aí ele fala, disponha de tempo para estar sozinho, medite. Ô Márcia, eu costumo fazer uma experiência, né? Geralmente eu fazia minhas preces às 6 horas. Aí eu observei que o dia ele enfada a gente, ele suga as energias, são espíritos diversos das energias. Aí eu observei que a prece pela manhã é melhor. Você está mais leve, você levantou, você está mais leve. E outra coisa, é muito importante, né? Você tem um espaço na sua casa, tem o nome que quiser, ponto de luz, e ali você lê o Evangelho naquele espaço, acende uma vela. Eu gosto de vela, eu particular, acende uma vela, um copo de água, e faça a sua prece de amor pelos enfermos, pela vida. Aí você fecha seus olhos de manhã antes do café, aquele momento, no seu banho, escova os dentes, né? Aquele momento assim, aí medite. Aí você vai ver que aquele dia parece que você vai estar blindado pela energia, né? Para poder, aí você vai ter mais um equilíbrio. Mas se sair de casa, de peito aberto, vai fazer a prece de noite, não faz não. Quando vem tá dormindo e está cansado, porque as energias. É isso aí. Cada um vai achar o seu momento, né? Tem gente que consegue silenciar a casa à noite e fazer suas orações, tem gente que só consegue de dia, né? Quando acorda, cada um tem a sua receita, né? Mas o importante, né, assim, da gente exercitar a concentração, né? Então, quando a gente fala ative o seu poder mental, a direção é ative mais esse seu poder de se concentrar. Porque aí toda vez você vai ter essa vontade divinizada, sabe? Conectada. Durante o dia você vai ter mais facilidade, né? De buscar na fonte. A gente tem a fonte dentro de nós, mas se a gente não conseguir parar e se conectar, a gente não acessa quando a gente precisa, né? Então é um chamado para esse reforço da concentração. Então ele fala, sente-se em silêncio e concentre os pensamentos em algum desejo digno, até que a mente e os pensamentos se dissolvam nessa ideia. Então, né, você para ali, pega uma direção, um pensamento e deixa aquilo se dissolver, né? E aí ele fala, uma vez que o rumo está definido e a vontade seja firme, você realmente quer, né? Ele fala, é necessário um esforço prático, comece a exercitar. Então tudo para o êxito começará a vir, tudo colocará na direção correta. Assim que a vontade se torna poderosa, Deus começa a responder. Então quando a gente pergunta assim, por que as minhas orações não são atendidas, né? É porque a sua vontade, né, talvez ainda não esteja fortalecida o suficiente para dar o passo naquela direção, né? Então assim, a gente sempre tem
o apoio divino nas nossas decisões, né? Que espelham a sua imagem e semelhança. Mas a gente precisa dar esse passo, né? Nos tornar, de fato, criadores. Aí ele fala, primeiramente, quando a gente fala de cura, né? Ah, eu quero a minha cura. A gente sabe que a gente tem um poder mental de facilitar os nossos processos de cura, né? Mas como que funciona, né? Então ele fala, primeiramente recebe a sugestão, a seguir Deus impregna a mente com o seu poder. Finalmente o cérebro libera a energia vital que cura, né? Então, a gente tem que fortalecer com a nossa vontade essa cura, né? E aí na sequência a gente vai ter essa propulsão divina de co-criadores. E aí ele lembra, né? Concentre-se nas necessidades reais, controle desejos, né? E aí a gente sabe, talvez, muito bem o que ele estava falando. Então essa foi a minha tentativa hoje, né? Não queria fazer uma palestra muito longa. Queria que a gente tivesse 5 minutos e nós teremos. Pra gente, que eu falo, vamos experienciar, vamos tentar, né? E quando a gente está aqui, né, numa casa de oração e tantas outras, né? A gente tem aqui um momento, né? Um local preparado para que a gente tenha mais facilidade nesse experienciar. Então eu ia propor agora que a gente faça assim, não vai ser um exercício de meditação, mas a gente vai fazer uma prática de concentração. E aí eu vou, né, tentar guiar, mas assim, o objetivo mesmo é só esse exercício assim, sem nenhuma intenção de resultado, né? Mas só que a gente possa, aos poucos, né, ir nos conectando e sentindo um pouco mais isso que a gente fala, né, que é se concentrar para sentir Deus, né? A gente começar a fazer esses exercícios e quem entender que para si vale a pena, né, que leve isso, né, para sua vida. Então,